E aí galerinha, tudo bem? Bem-vindos ao canal Chemicolor. Aqui você aprende química de um jeito muito fácil, rápido e prático. Meu nome é Vânia e hoje eu vou explicar para vocês isomeria plana. Vamos lá? Bora começar? Gente, primeiramente, vocês precisam entender o que são isômeros. Então, o que são isômeros? Isômeros são substâncias que têm a mesma fórmula molecular, que seria essa, C3H6O, H2O, isso é fórmula molecular, mas que diferem na fórmula estrutural. Isso são isômeros. Então eu posso dizer que o propanal é isômero da propanona. Por quê? Na hora de eu montar a fórmula molecular, aqui eu tenho 1, 2, 3 carbonos, aqui eu também tenho 3. Tenho 3, 5, 1, 6 hidrogênios, aqui eu tenho 3, 6, aqui. E um oxigênio. Então, esta é a fórmula molecular. Então, isômeros são substâncias que possuem a mesma fórmula molecular e fórmulas estruturais diferentes. Elas podem diferir quanto à função, elas podem diferir quanto à posição de uma insaturação, elas podem diferir quanto à posição do grupo funcional, e isso são isômeros. Bom, na isomeria plana, a gente tem 5 casos. Esse daqui é o primeiro, a isomeria de função. Ela chama isomeria de função porque difere na função. Vejam só. Aqui eu tenho o grupo funcional aldeído. Isso aqui é um aldeído, tá? Então, se isso aqui é um aldeído, por isso que ele termina com propanal. Aqui eu tenho uma cetona e o nome propanona. Então eles diferem quanto à função. Então, se vocês encontrarem duas fórmulas estruturais que têm a mesma fórmula molecular, são isômeros. Aí vocês vão ver no que diferem. No caso aqui, difere na função. Então, são isômeros de função. Vamos para o 2. Então vamos lá. Próximo. Isomeria de posição. Posição, o próprio nome indica, vai variar a posição de alguma coisa. Pode ser da insaturação, pode ser do grupo funcional, pode ser do grupo orgânico. Por exemplo, uma estrutura, o metil está no carbono 2, na outra estrutura o metil está no carbono 3. Então mudou a posição. Num, o álcool pode estar no carbono 3, no outro álcool, o OH pode estar no carbono 5, e isso seria isomeria de posição, ok? Bom, então aqui nós temos met, et, prop, but, pente. Esse daqui, o nome dele seria pente, tracinho, eno. Por quê? No carbono 1 eu tenho uma dupla ligação, poderia ser tripla também, tá? E aqui eu tenho met, et, prop, but, pente. Pente, 2, eno. Bom, a fórmula molecular desses dois, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 5 carbonos. Eu tenho 2, 3 hidrogênios, 6, 7, 8, 9, 10, H10. Esse também tem, porque se a fórmula molecular não for igual, eles não são isômeros, tá? Fórmula molecular, repetindo, é esse aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 5 carbonos, 3, 6, 7, 8, 9, 10. E ambas as estruturas têm a mesma fórmula molecular, então eles são isômeros. E por que não seriam de função? Porque os dois são hidrocarbonetos. Esse aqui também é um hidrocarboneto. Então eles não diferem na função, eles diferem apenas na posição da insaturação. Como eu falei, pode ser de uma função, pode ser de um grupo orgânico. Bom,
Aqui, isomeria de cadeia, no que vai diferir? Seguindo a linha de raciocínio que eu expliquei para vocês, no caso 1, se eles são isômeros de função é porque diferem na função. No 2, se são isômeros de posição é porque eles diferem na posição de alguma coisa. No 3, eles diferem na cadeia, tá? Então, que tipos de cadeia eu tenho? Eu tenho cadeia aberta, fechada. Pode ser, desde que eles tenham a mesma fórmula molecular. Aqui no exemplo que eu dei, eles diferem também no tipo de cadeia. Esta cadeia é uma cadeia normal. Por que normal? Porque ela não tem nenhum grupo orgânico pendurado nela. Quem seria o grupo orgânico? Esse, ó. Esse é um metil. Isso é um grupo orgânico pendurado na cadeia. Então, esta cadeia, ela é ramificada. Ok? Então, vamos conferir se são isômeros mesmo, né? De repente, eu coloquei errado aqui, a gente tem que conferir. 1, 2, 3, 4 carbonos, C4, 3, 6, 7, 8, 9, 10, H10, aqui, 1, 2, 3, 4 carbonos, 3, 6, 9, 1, 10. Se eles têm a mesma fórmula molecular, são isômeros. E no que eles diferem? Eles diferem na cadeia, uma é normal, outra ramificada. Será que seriam isômeros de função? Vamos ver? Aqui é um hidrocarboneto. E aqui também é um hidrocarboneto, então eles não diferem no tipo de função, porque ambas são hidrocarbonetos. Será que seria isomeria de posição? Vamos ver? Aqui eu não tenho insaturação, aqui eu também não tenho. Aqui eu não tenho um grupo funcional colocado em algum carbono, aqui também não. Aqui eu tenho uma cadeia normal e aqui eu tenho uma ramificada, porque veio um metil. Então, é isômero de cadeia, porque difere na cadeia. Vamos para o próximo. Bom, então vamos ver o quarto caso. O quarto caso é conhecido como metameria ou isômeros de compensação. O que acontece com esse tipo de isômero? Gente, tanto metameria quanto tautomeria, eles são meio que casos particulares. Então, nós temos, voltando, função, posição e cadeia. A função difere na função, posição na posição da insaturação, grupo funcional e grupo orgânico. E cadeia vai diferir no tipo de cadeia. A metameria lembra muito a posição, só que, gente, ela é doidinha para pegar vocês numa questão de vestibular. Por quê? Porque a hora que a gente olha aqui, ó, vejo essa estrutura, é um éter, que tem um O entre os carbonos, tem um heteroátomo. Aqui é um éter também, então não pode ser isômero de função, ok? Bom, e tem um O aqui. Na primeira estrutura, ele está entre o carbono 1 e 2. Na segunda estrutura, ele está entre o carbono 3 e 4. Vamos colocar entre o carbono 2 e 3, vamos colocar assim, né? Aí, logo o aluno pensa, é isômero de posição. Não, não é, gente. Sabe por quê? Porque apesar de ser uma função, esta função está entre carbonos. Então, deixa de ser posição de função. O que poderia ser é quando muda a posição do OH, que é o álcool, quando muda a posição do dupla O e do O, que é um éster. Esse tipo de coisa, quando entra um heteroátomo no meio dos carbonos, aí já não vai ser mais posição, vai ser metameria. É tipo assim, este O, ele se meteu, ó, de met, ele se meteu, vamos colocar assim, entre os carbonos. Lembra disso? Pode ser nitrogênio também, ele pode se meter entre os carbonos. Se ele se meter entre os carbonos, o heteroátomo, então é metameria, ok? Tautomeria. Tautomeria também vai lembrar o isômero de função. Por quê? Quer ver só como é que lembra? Eu vejo essa estrutura aqui. Tá? Então, eu tenho uma dupla aqui, tem um OH. O que o aluno logo pensa? Tem um OH, é um álcool. Não, não é um álcool. Se no carbono que tiver um OH,
eu encontrar uma dupla ligação, ele é chamado de enol. É um caso particular e sempre cai o que nos vestibulares? Casos particulares. Então, ele é um enol e não um álcool. E aqui nós temos um aldeído. Aí o que o estudante pensa assim? Ah, então eu tenho, tá bom, vamos supor que ele entenda que é um enol. Ah, eu tenho um enol e um aldeído. Ah, é função? Não, gente, não é, é tautomeria, dá para entender? Mas não é, é tautomeria mesmo. E quando tiver um enol e uma cetona, também é tautomeria, porque olha o que acontece aqui. Nós temos uma dupla ligação nesse carbono e um OH. Então, sai esse H daqui, vai formar um dupla O e para completar as ligações, o H entra aqui, o outro H entra aqui. Vamos conferir a fórmula molecular? 1, 2, 3, C3, H, 3, 4, 5, 6, O, aqui também está igual. Esse aqui, o OH, está neste carbono que também tem uma dupla ligação. Então, ele é chamado de enol. Então, toda vez que vocês colocarem um olho, bater o olho lá, tem um enol, gente, enol é terrível. É o enol, não vai ser função, com certeza vai ser tautomeria, tá bom? Então, bate o olho nisso aqui, ó. Apareceu esse enol, com certeza é tautomeria. E aqui, sai essa dupla ligação, passa para cá, entra o O e aí compensa com os outros hidrogênios. Esqueci de contar aqui, né, para ver se tá certo a fórmula molecular, ó. 1, 2, 3, 4, C4, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Opa, olha só, esqueci de colocar o oxigênio, gente. Aqui tem um oxigênio. E vocês nem me falaram nada? 1, 2, 3, 4 carbonos, 3, 6, 7, 8, 9, 10. 10 hidrogênios e um oxigênio. Então, a fórmula molecular é a mesma, porque é muito importante, gente, por isso que eu estou conferindo as fórmulas moleculares, porque se a fórmula molecular for diferente, não são isômeros, tá? Se aqui fosse C4H9O, não seria isômero, beleza? Então, agora façam exercícios para treinar e ver que vocês ficaram muito bons em isômeros, tá bom? Próximo vídeo vem isomeria geométrica, tá? Um beijo! Tchau, até a próxima aula!